Gente, bom dia. Vamos começar a nossa escola bíblica. Nós estamos estudando já há algum tempo as chamadas doutrinas da graça e nós estamos na penúltima das 5 doutrinas da graça, aquela doutrina chamada de graça irresistível, ou também conhecida como chamado eficaz. E aí nós começamos a estudar essa doutrina semana passada e, na verdade, retrasada. Semana passada nós tivemos a celebração da ceia. E nesse quarto ponto do calvinismo, ou das doutrinas da graça, nós começamos estudando ali e nós vimos 3 coisas importantes e principais acerca dessa doutrina. E eu quero relembrá-las aqui antes de introduzir aquilo que vou tratar hoje. Primeiro, nós vimos, Deus ele não apenas escolheu pessoas para a salvação, lembrando lá da doutrina da predestinação. Deus não apenas escolheu, mas Ele chamou aquelas pessoas a quem Ele escolheu. Ou seja, a pessoa eleita, ela ainda não está salva. Para ela ser salva, ela precisa ser chamada por Deus. A pessoa chega à fé através do chamado de Deus. A conversão se dá através do chamado que Deus faz à pessoa, e esse chamado ele é poderoso, eficaz na vida da pessoa que se rende ao Senhor. Segunda verdade relacionada a essa doutrina que nós vimos é a verdade de que existe um chamado externo e um chamado interno. Isso explica o motivo pelo qual muitas pessoas frequentam uma igreja ao longo de anos, ouvem a pregação, mas nunca se convertem, porque elas estão ouvindo o chamado externo. O dia que Deus resolver chamá-las de forma poderosa, vai acontecer o chamado interno. Então, é esse chamado interno do Espírito de Deus que é poderoso, irresistível, e não apenas aquele chamado externo que acontece através da pregação. E por fim, nós vimos que Deus, ele vai buscar, através do chamado dele, ele vai buscar os seus eleitos onde quer que eles estejam. E aí então nós mencionamos o exemplo de Raabe, que era a dona de um prostíbulo lá em Canaã, e quando os espias chegaram naquele prostíbulo, ela os protegeu e ela disse assim: eu sei que o Deus de vocês é o Deus Todo-Poderoso, que liderou vocês através da passagem no Mar Vermelho, conduziu vocês pelo deserto, deu vitórias a vocês sobre várias outras nações. Aquela mulher, naquela terra pagã, antes do povo de Deus chegar ali, ela já tinha ouvido as notícias acerca do Deus de Israel. Então Deus foi chamando aquela mulher através das notícias que viajantes, ao passar pela terra dela, paravam ali naquele bordel, conversavam e ela ia ouvindo aquelas conversas e aquelas notícias foram transformando o coração daquela mulher. Então nós vimos que Raabe, que inclusive entra na genealogia de Jesus Cristo, Raabe foi chamada por Deus num lugar
que ninguém jamais poderia imaginar que o evangelho fosse capaz de chegar. Então, quando Deus tem lá a pessoa eleita, Deus vai chamar aquela pessoa onde quer que ela esteja. Isso foi basicamente o que nós vimos há 2 semanas atrás. Hoje a gente vai continuar refletindo sobre essa doutrina e domingo que vem a gente encerra não só essa doutrina, como a EBD. Semana que vem é a nossa última EBD do ano. Nos outros domingos, eu já expliquei isso aqui, a gente não terá reuniões pela manhã. Porque no dia 24, a gente não vai ter EBD, mas nós vamos ter o culto. E no dia 31, nós não teremos reunião aqui pela manhã. Gente, quando nós falamos de doutrinas da graça, essas que nós estamos estudando, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada e agora a graça irresistível de Deus, esses pontos, eles são assim historicamente chamados de 5 pontos do calvinismo. Por quê? Porque foi esse teólogo que viveu lá atrás, ele que sistematizou essas doutrinas. Então elas ficaram conhecidas como pontos do calvinismo por causa disso, mas elas nada mais são do que verdades bíblicas. E assim, aquela teologia ou aquelas doutrinas que se opõem ao calvinismo são chamadas de doutrinas arminianas. E os arminianos, ao contrário de nós, calvinistas reformados, eles creem que Deus pode sim resistir ao chamado de Deus. Eles vão dizer, o homem pode resistir ao chamado externo e interno de Deus. E aí eles vão citar alguns textos bíblicos para defender a tese deles. E eu gostaria que você abrisse esses textos para que a gente pudesse ler juntos. E vocês tivessem aí acesso a esses textos. Atos, capítulo 7. Atos 7, verso 51. Olha o que diz aí a descrição do texto bíblico. Homens teimosos. Algumas versões dizem, de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então, eles dizem assim, não estaria Lucas aqui dizendo de forma muito clara que o homem pode resistir à intervenção do Espírito Santo? Está aqui. Está aí, para quem quiser ler. Tem um outro texto que é mais famoso do que esse aqui, aí a gente não precisa abrir. Está lá em Efésios 4, que Paulo vai dizer assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E aí a gente entende ali, pelo contexto, que o Espírito de Deus quer fazer algumas coisas em nós, e nós somos desobedientes, não deixamos, estamos resistindo. Então, a nossa incredulidade obstinada, teimosa, pode resistir à ação do Espírito. E eles vão dizer, então o homem resiste. Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses, acho que é 1 Tessalonicenses, ele vai dizer assim, não apagueis o Espírito. Tem um outro texto, de Romanos 10, onde Paulo diz assim, Romanos 10, 21, quanto a Israel, ele diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Então Deus estendeu a mão e o povo se opôs àquilo, à ação de Deus.
Então, os arminianos, eles vão dizer assim, não parece irresistível essa ação divina. Parece? Porque existem vários textos bíblicos que deixam evidente que o homem está resistindo a essa ação divina. Agora, o que a gente precisa entender ao estudar essa doutrina é o que é que nós estamos querendo dizer com a palavra irresistível quando ela se junta à palavra graça. Graça irresistível. Essa palavrinha irresistível, o que a gente quer dizer com isso? Não quer dizer que a graça de Deus não seja resistida, porque ela é. Ela é. Graça irresistível não é resistível no sentido de que pecadores não são capazes de resisti-la quando nós mencionamos essa expressão. A graça da regeneração, ela é irresistível no sentido de que ela é, ali ó, invencível. Eu, você, seu pai, seu marido, seu primo, as pessoas que você conhece, todos nós resistimos à ação do Espírito de Deus o tempo todo. Você sabe disso. Às vezes, hoje, você resistiu à graça de Deus, à ação de Deus. Você sabe que tem reunião de oração 9 horas, mas você tem uma preguiça. Você fala assim, não vou não, deixa para ir mais tarde. Mas você sabe que tem. O Espírito de Deus já falou com você assim, vai na reunião de oração. Aí você não vem. Você só vem para EBD. Aí você faz o quê? Você resistiu. Nós, o tempo todo, vamos resistindo e lutando contra o Espírito de Deus. Contra as verdades do Espírito de Deus. Então a gente vai resistindo. Irresistível graça significa que a hora que Deus diz assim, chega, agora você vai fazer o que eu quero. Você tem opção? Você vem, você obedece. É irresistível no sentido de que é invencível. Nesse sentido que ela é irresistível. Porque quando Deus diz assim, eu vou fazer, não há o que o homem possa fazer. Agindo eu, quem impedirá? No momento em que Deus chamar aquela pessoa lá, incrédula, no momento que Deus resolver chamar aquela pessoa que você ama e é incrédula, ela não vai resistir. Aliás, eu, você e qualquer cristão nesse mundo, nós só nos tornamos cristãos porque em algum momento das nossas vidas Deus nos venceu. Deus nos converteu. Deus mudou a nossa forma de pensar, de agir. Deus, ele vence. Então, Deus, em graça, em longanimidade, em compaixão, ele permite que o pecador resista durante algum tempo. 1 mês, 2 anos, sei lá, 15 anos. Deus vai deixando. Mas não se esqueça, ele é Deus. E Deus não perde para ninguém nunca. Ele vai vencer. No momento dele, ele vai vencer. Ele vai vencer a incredulidade, ele vai vencer a descrença, aquela resistência que o pecador tem. Se aquele pecador é uma pessoa separada, predestinada, eleita por Deus, ele vai vencer. Abra aí, 1 Coríntios 1. Então,
Isso daqui que eu mencionei é muito importante para a gente conseguir entender aquelas questões que vão vir depois. Quando se fala de graça irresistível, nós estamos falando que essa graça ela é irresistível no sentido de que ela é invencível. 1 Coríntios 1, verso 22. Enquanto os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então perceba, aqui nós temos um chamado que é feito a todos, judeus e gregos, eu e você, seu vizinho, seu parente, nós temos aqui um chamado geral. Existem aqueles para quem esse chamado é um escândalo. Paulo diz aqui. Você deve ter amigo, vizinho, primo, sei lá, algum parente, que fala assim, esse negócio de crente, esse negócio de igreja, esse negócio de Bíblia, esse negócio de... Isso é loucura. Faz sentido. Coisa de gente bitolada, pleno século XXI, sair na igreja domingo de manhã, de noite, todo domingo, ler Bíblia, dar dízimo, não fazer sexo antes do casamento, fazer isso é loucura. Essas doutrinas aí que a Bíblia ensina, isso é loucura, isso é escândalo. É o que Paulo está dizendo aqui. Para o grego, para o judeu, absurdo, loucura. Paulo está dizendo. Gente que não vem. Paulo diz, preguei o evangelho, eles falaram que é loucura, eles não vêm. Falaram que é tolice, não vêm. Não creem. Mas Paulo diz, só que existe um outro grupo de seres humanos, também formado lá da parte daquele pessoal lá, de judeus, de gregos, e eles vêm, por quê? Porque onde o outro vê loucura, eles veem sabedoria. Porque onde o outro vê tolice, ele vê Cristo. Não é loucura, dizem alguns, é sabedoria. Não é escândalo, diz uns, é poder. E aí, qual é a diferença entre aquele que vê sabedoria e aquele que vê loucura? Qual é a diferença entre eles? O texto diz. Não sei se você observou. Ele diz assim, mas para os que foram chamados. Vou ler de novo o texto com vocês. Enquanto os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo, o quê? O Cristo crucificado é motivo de quê? Escândalo para o judeu e loucura para os gentios. Mas, para quem? Para aqueles que foram chamados. Para quem foi chamado, tanto judeu como grego, Cristo é o quê? Não é loucura, Cristo é poder. É sabedoria de Deus. Então qual é a diferença aqui? O chamado. Mas todos não foram chamados? No sentido geral. Mas no sentido especial, somente aqueles que Deus chamou. Então, é aqui que entra a história lá que mencionei da outra vez. É aqui que entra ou ilustra bem a história de C.S. Lewis. Aquele homem ateu, cético, descrente, escrevia livros contra o cristianismo, e Deus, aos pouquinhos, foi tombando a descrença, o ceticismo, o ateísmo dele. Não foi de uma vez só. Tem gente que é assim, Deus chama, vem cá agora, acabou. Mas tem gente que Deus vai aos poucos. E aí ele diz que um dia, lembra que eu contei aqui? Ele estava em casa, meio triste lá, falou assim, vou no zoológico passear um pouquinho.
Aí ele entrou dentro do ônibus, descrente. Falou que quando ele desceu do ônibus, ele estava crente. Porque Deus, naquele trajeto ali, começou a lembrar de algumas coisas na mente dele, de tudo que ele vinha vivendo. Deus foi questionando, Deus foi... E ele falou assim, eu entrei ateu e saí cristão. Embarquei naquele veículo perdido e desci redimido. Deus chamou. O que aconteceu? Poder de Deus. Transformou a vida daquele homem. Então, é isso que nós dizemos. Quando Deus chama, o homem vem. Jesus chegou na porta daquele túmulo e falou assim, ô Lázaro, vem cá. O que aconteceu com Lázaro? Obedeceu. Deus falou para Lius, dentro daquele ônibus assim, enxergue. Ele passou a enxergar. É muito interessante notar que a gente fica muitas vezes preocupado. Nós temos aqui irmãs aqui que têm maridos não crentes. E a gente fica pensando assim, meu Deus, já vem na igreja aqui várias vezes. Ouve o pastor pregar. A vida muitas vezes dá um monte de recado. Será que Deus não vai? Será que é incrédulo? Será que nunca vai se converter? Não desista. Por quê? Pode ser que uma hora Deus fala assim, ó, chegou o dia. Vem cá. E vai vir mansinho. Sabe-se lá o que é que Deus vai fazer para chamar. Mas se for do Senhor, vai chamar, vai vir. Então, quando nós falamos aqui de graça irresistível, esse sentido é o meu ponto desde que eu comecei a aula aqui. E essa expressão irresistível, ela é irresistível no sentido de que ela é invencível. Porque nós resistimos. Mas na hora que Deus diz, e Deus fala assim, chega, aí é invencível. Olha o que diz aí. Mônica, não quer passar não. Você travou aí. Um dos documentos mais importantes da igreja, os cânones de Dort, isso aí já é um outro assunto, né? A gente estudar por que ele é um documento importante da igreja. Numa determinada parte lá do capítulo 3, ele diz assim, Deus penetra os recessos mais íntimos do homem, abre o coração fechado e amolece o coração endurecido. Circuncida aquilo que era incircunciso, infunde novas qualidades na vontade, que antes morta, ele vivifica. Ele torna boa, agradável e maleável a vontade que era amar. Desobediente e obstinada. Atua nela e fortalece-a para que, como uma árvore boa, produza os frutos de boas ações. Então, essa doutrina, ela é um conforto enorme para quem prega o evangelho. Seja o pastor, seja a esposa que prega o evangelho para o marido. Seja o marido ou o pai que prega o evangelho para o filho descrente. Saber que a graça de Deus ela é invencível é um grande estímulo e conforto para a gente continuar pregando o evangelho. Por quê? Porque às vezes a gente pensa
que o que vai convencer o marido, o professor, é a nossa argumentação. Não estou dizendo que Deus não utiliza argumentações. Não estou dizendo que as argumentações não sejam importantes, elas são. Mas no final das contas, o que é que vai convencer as pessoas? É a graça do Senhor. Essa semana, lá no mestrado, eu tive aula de religiões mundiais. E aí o professor, ele ministrou aula sobre hinduísmo, islamismo, confucionismo, espiritismo e budismo. Foram as 5, cada dia estudei uma delas. E ao final de cada uma, o professor fazia assim com a turma, eu sou um incrédulo, por exemplo, do budismo. Diante de tudo que vocês ouviram, eu sou um incrédulo do budismo e você agora vai ter que me evangelizar. Aí a gente tinha que evangelizar o cara descrente. Aí ele ficava argumentando, muitas vezes ele se fazia lá de cético e criticava o cristianismo, e a gente tinha que defender a fé cristã e mostrar para ele por que o budismo, o hinduísmo, seja lá o que for, estava errado. A gente usava de argumentos. Argumentos. São importantes? Claro que são. Mas no final das contas, isso foi lembrado lá. O que é que transforma o coração das pessoas? Lembra de Jonas? Deus chamou Jonas e falou assim, vai lá e prega para aquele povo incrédulo. Quem eram os ninivitas? Era a pior raça que existia na época. Os ninivitas eram o pior do pior do pior. Jonas tenta fugir, Jonas vai embora, Jonas foge, mas não tem jeito, tem que obedecer a Deus. Deus traz Jonas e manda a baleia vomitar Jonas lá onde ele não queria ir. Aí Jonas falou assim, é para eu pregar? Tá bom. Um mês, em breve Deus vai vir aqui matar todo mundo. Tchau. Não foi isso que Jonas falou? Foi esse o sermão de Jonas. Aparentemente? Completamente de má vontade. Ele não prepara o sermão. O sermão dele dura 10 segundos. O sermão dele tem uma frase. Ele fala assim, vocês são pecadores, vão para o inferno. Deus vai matar todo mundo. Se não se arrepender, vai todo mundo para o inferno. E foi embora. Qual foi o argumento que ele usou? Qual foi o sermão na história que trouxe mais convertidos à fé cristã? Nenhum. A gente precisa pedir ao Senhor para trabalhar na nossa raiva. Pois é. Não depende da gente. Isso é um estímulo, porque não depende da gente. Depende do Senhor. Mas, olha só, Deus, na sua sabedoria e soberania, Ele disse assim, eu vou salvar, mas eu quero que alguém pregue. Então Deus mandou pregar. O que eu quero dizer para vocês, o meu ponto aqui, nessa parte do estudo dessa doutrina, é lembrar o seguinte, o poder é de Deus. Ela é invencível por causa do poder de Deus. E por que ela é um estímulo a nós?
Porque muitas vezes nós ficamos pensando assim: eu não tenho bons argumentos, eu não sou sábio o suficiente para falar do Evangelho para aquela. Olha só, você vai falar o Evangelho. O que vai acontecer depois disso é com Deus. Os resultados não dependem de mim e de você, da nossa apresentação do Evangelho. Olha o que disse esse mestre aí: nenhuma apresentação é bastante clara para uma mente entenebrecida pelo pecado. Nenhuma quantidade de convicção pode abrir suficientemente olhos vitrificados para que vejam a Jesus. Nenhuma grande manifestação de amor pode amolecer um coração hostil. Então não há. Preste atenção, estou enfatizando esse ponto. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que nos preparar, eu não estou dizendo que a gente não tem que ter argumento, estou falando isso. Porque Deus usa argumentos. Mas o que eu estou dizendo é que a gente não deve pensar que são os nossos argumentos, porque aí a gente pensa assim: eu não sou bom o suficiente para falar do Evangelho para o outro. Isso não existe. Porque o poder não está em você e nos seus argumentos. Então, quando a gente evangeliza, dependendo do Espírito Santo, entendendo que é Ele que chama de forma irresistível o pecador, a gente pode ter esperança e descansar no poder de Deus. Inclusive, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, ver se vocês lembram. Quem era o pessoal de Corinto? Vocês lembram quem era Corinto? Quem que habitava? Qual era o povo de Corinto? O povo de Corinto eram os gregos. Os gregos eram conhecidos por gostar de quê? De filosofia. Os grandes filósofos vieram da onde? Da Grécia. Aristóteles, Platão, Sócrates, são de lá. O berço da filosofia é na Grécia. Aí Paulo vai pregar o Evangelho aonde? Na Grécia. Quando Paulo chega na Grécia, o que ele diz quando ele escreve aos crentes de Corinto? Quando eu cheguei para pregar o Evangelho aqui entre vocês, eu não quis saber de quê? Lembra lá? Não. Eu não me envolvi com esse negócio de filosofia e de sabedoria. Eu vim aqui e preguei o Cristo crucificado e acabou. Foi o que ele falou. Eu vim entre vocês e nada quis saber a não ser do Cristo crucificado. Então, voltando lá atrás, o arminiano, ele não está completamente errado. Nós podemos resistir ao chamado divino? Sim. Nós resistimos ao chamado divino? Sim. Mas nós resistimos até quando? Até aquele momento que Deus diz assim: agora é comigo. Porque quando Deus resolve salvar aquele que é dele, não existe força nesse mundo capaz de resistir. Agindo eu, quem impedirá? Paulo vai dizer em Romanos 9, quem pode resistir à vontade do Senhor? Oi. O tempo todo, aos montes a gente vê por aí. A pergunta de Priscila é se Deus pode usar pessoas ímpias para transmitir a verdade dele e através da transmissão dessa verdade pessoas se converterem. Não resta dúvida. E acontece aos montes. Porque o poder não é do mensageiro, é da mensagem. Então, não estamos aqui justificando a pessoa ímpia que está pregando o Evangelho. Ela está errada. Mas, obviamente que isso acontece. Verdades importantes acerca dessa doutrina. Coisas que às vezes a gente esquece. Fé e arrependimento são dons de Deus. Gente, isso daqui nós não podemos esquecer.
Porque tem um monte de gente que esquece disso daí, ou não conhece, não sabe, pensa que somos nós que produzimos. Dá errado. Efésios 2, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso é dom de Deus. Sabe por que a salvação e a fé são dons de Deus? Para que não haja nenhum tipo de pessoa orgulhosa lá no céu. Ninguém que está lá no céu, não tem uma pessoa no céu que diz assim: eu cheguei aqui pelos meus méritos, porque eu criei, porque eu me arrependi. Vamos abrir aí rapidinho, por causa do meu tempo aqui, Romanos 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém. Importante isso aqui, né, gente? Não é meu ponto, mas vou fazer um parênteses aqui rapidinho. Como que nós fazemos isso, né? A gente pensa acerca de nós mesmos mais do que convém. Paulo está dizendo assim: não seja um arrogante, não seja petulante. Baixa sua bolinha, não pense mais do que convém. Mas, fecha o parênteses, que pense de si com equilíbrio. Aqui também tem outro ensino, que tem a opção de gente cheia de autocomiseração. Né? Quem sou eu? Tadinho de mim, não consigo. Seja equilibrado, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Paulo lembra que é Deus quem dá. Um outro texto, rapidinho, 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo 2. Verso 24, a partir. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas, pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, e que se libertem da armadilha do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a sua vontade. Então preste atenção. Esse texto junta aquilo que costuma estar separado nas nossas mentes. O esforço do homem para mudar alguém e o esforço de Deus para essa mudança. Se você observar, e eu peço que você faça, aí no verso 24, olha aí, está a parte humana, amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem. O homem faz isso na expectativa de quê? De que Deus conceda o arrependimento. Então esse texto deixa evidente que o homem, depois que ele faz tudo o que é possível, o arrependimento das pessoas vai depender daquilo que Deus conceder a elas. Então Paulo deixa evidente que arrependimento é um dom que vem de Deus. Logo, não depende do homem, mas depende de Deus, como ele vai dizer lá em Romanos 11, querer dispensar a sua misericórdia. Eu ia destacar assim, a beleza dessa expressão, na esperança de Deus. Uma vez, tinham dois homens caminhando juntos. E aí diz a Bíblia que veio uma carruagem de fogo. Desceu assim, parou perto dos dois
e disse assim para um: você sobe. E o outro deve ter pensado assim: e eu? Você fica aí. Subiu, carruagem levou para o céu. Lembra da história? Quem é? Elias, Eliseu. Deus levou Elias, deixou Eliseu. Não estou falando que Eliseu não era crente. O que eu estou dizendo aqui é que Deus, na soberania dele, faz o que ele quer. Então, muitas vezes, tem lá marido e mulher. Deus chama um, não chama o outro. Por quê? Porque fé e arrependimento são um dom de Deus. O que o chamado eficaz nos ensina? O impulso de buscar a Deus origina-se em Deus. Conhece lá aquele texto? Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim se o quê? Se o Pai não o trouxer. Só vai vir a mim aquele que o Pai trouxer. E aí, se você continua lendo o texto um pouquinho mais à frente, você encontra o seguinte: o Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não creriam nele. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Ou seja, é Deus quem traz. Fé e arrependimento são um dom de Deus. O impulso de buscar a Deus origina-se em Deus. Então, não importa quão persuasivo o seu argumento seja, quão persuasivo seja a palavra de um pregador, se Deus não atuar, não vem. Não vem. Pode falar. Uhum. Aquela fala ali tem a ver. Aquela fala ali a pessoa está justificando para quem está no inferno assim. Não adianta. Alguém ressuscitar e voltar, porque não é o milagre da ressurreição, não é o milagre que vai fazer aquela pessoa crer. Se ele tiver de crer, ele já tem lá os profetas. Porque nós, muitos seres humanos, pensam, ou tem essa forma de pensar dessa pessoa na parábola que morreu e foi para o inferno. Ah, se tiver um grande milagre, a pessoa vai crer. Como muita gente pensa assim, meu marido, se acontecesse isso, eu tenho certeza que meu marido ia acreditar. Acontece o negócio, ele não acredita. Não é isso. Não é o milagre que faz a pessoa crer. Deus pode usar um milagre para fazer a pessoa crer? Pode. Mas o que levou aquela pessoa a crer não foi o milagre, foi Deus. Por exemplo, pensa lá no povo, no deserto. Tinha milagre no deserto? O dia inteiro. Se alguém duvidasse da ação milagrosa de Deus, era só colocar a cabeça para fora da tenda assim e ia ver lá a coluna de fogo, a nuvem, o maná que caía do céu. Quantos milagres aconteceram todos os dias no deserto? E o que aconteceu com o povo? Incrédulo. Então, é a resposta dessa pessoa lá para o questionamento do camarada que morreu foi para o inferno. Ele está dizendo, não adianta acontecer milagre, porque não é um milagre, é a ação divina. E a ação divina se dá através da pregação
dos profetas. Olha o que esse homem aí falou. Se o evangelho tem de ser recebido pela vontade de homens pecadores e não houver nenhuma obra de fora e do alto, quem será salvo? Se eu preciso ser mudado, algo tem de apoderar-se de mim e mudar-me. Então, gente, é por isso que a tarefa de uma pessoa que prega o evangelho, seja o pastor, seja você, se não for recheado de oração, não adianta de nada. Eu termino lá, ou durante a preparação das minhas mensagens, eu falo assim, esse ponto aqui é muito bom. Eu vejo algumas coisas assim, eu falo, isso aqui é muito bom. Aí eu preciso ser lembrado assim, esse ponto que é bom não vai valer de nada se o Senhor não colocar isso no coração do pessoal. Russell Shedd dizia que pregação sem oração só endurece o coração. Então, quando acontece o culto aqui, eu preciso orar, porque eu vou pregar o evangelho. Para que Deus mude o coração de vocês. Só eu preciso orar. Se você vem para a igreja e não ora, também não adianta. Você precisa orar pela sua mentira, pela sua falsidade, pelo seu orgulho, pela sua avareza. Você também precisa orar. Toda vez que você chega aqui e senta nesse banco para participar do culto, o que você tem que fazer? Orar. Por isso, se o culto começa às 7h30, você chega aqui às 7h40, correndo, esbaforido, não consegue parar. Gente, não faz muito sentido. É um ato meramente religioso. Por isso que eu insisto com vocês, chega cedo. 15 minutos antes já está preparado. Aquieta aqui. Ora. Não faz disso aqui um gesto puramente religioso. Você tem que vir aqui para preparar o seu coração para cultuar o Senhor. Senhor, estou chegando aqui hoje, minha semana foi terrível. Tive problema de saúde, tive problema em casa, estou preocupado com o que vai acontecer semana que vem. O Senhor me ajuda. Porque daqui a meia hora o pastor vai pregar. E aquilo que ele vai falar, eu preciso ouvir. Gente, nós precisamos fazer isso. Se a gente vem para cá meramente de forma religiosa, fica em casa. A gente precisa orar. Pregação, contexto de escritura. Sem oração, não serve de nada. É o que o chamado eficaz está falando. Nós precisamos orar. Pelos outros, por a gente. Pode falar, irmã Regina. É verdade. Irmãos, eu preciso caminhar para o fim e quero dizer a vocês assim. Nós temos acesso de verdade a um monte de livros, materiais que podem nos ajudar, nos auxiliar nessas e em tantas outras verdades que estimulam a nossa fé. E a gente não deveria se conformar apenas com aquilo que a gente ouve aqui. A gente deveria ir além. Essa semana eu ouvi um negócio lá no mestrado que eu estou
completamente impactado. Uma coisa que eu sempre acreditei. E o professor destruiu a minha crença naquilo dali. Eu estou aqui angustiado. Aí, cheguei em casa e falei assim, mãe, a senhora tem esse tal livro assim, assim? Ela trouxe para mim, está aqui, ó. Eu quero ler isso aqui o mais rápido possível, vou começar a ler hoje à tarde. Porque ele me orientou a ler isso aqui. Eu quero dizer com isso? Gente, tem muita coisa que a gente precisa aprender. E só 40 minutos, 50 minutos aqui, é quase nada. E quando a gente aprende, quando a gente lê, quando a gente busca, a gente vai se fortalecendo, a gente vai crescendo, amadurecendo. E as doutrinas da graça, elas são importantíssimas para a nossa fé. Que Deus possa, olha como que eu estou encerrando, que Deus possa, que é Ele que faz isso, que Deus possa te estimular isso, que Ele te convença, não é? Porque de nada adiantam as minhas palavras aqui sem a ação do Senhor. Eu vou orar e após a oração eu queria pedir um pouquinho de paciência aí dos membros da nossa igreja. Nós precisamos fazer uma assembleia aqui. Ela iniciou semana passada e eu tenho 2 assuntos para tratar. Não creio que vá demorar, mas são assuntos necessários. Aqueles que não são membros da igreja, se desejarem ficar aqui com a gente, podem ficar. Mas se desejarem sair, também podem ficar à vontade. Eu vou dar aí um intervalozinho de 1 minuto para o pessoal que desejar sair. E eu vou pedir a você que vai ficar, que você não se levante, né, para a gente poder continuar aqui. Vamos orar? Bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome. E agradecemos ao Senhor, porque aquilo que somos, cremos, aquilo que tem chegado a nós e tanto tem nos abençoado, vem das Tuas mãos bondosas, graciosas, poderosas. E nós Te louvamos porque Tu és o nosso Deus, que cuida de cada um de nós, que preserva a nossa fé, a nossa saúde, a nossa família, a nossa igreja. Nós Te louvamos, ó Deus, pelos Teus atos bondosos para conosco todos os dias, o tempo todo. Queremos Te pedir que o Senhor continue a nos ajudar, a nos auxiliar. Assim nós oramos e nós nos colocamos então diante do Senhor, gratos porque um dia o Senhor nos chamou, gratos porque o Senhor continua nos chamando para a santidade de vida, agradecidos porque apesar da nossa resistência o Senhor insiste e uma hora o Senhor vence o nosso pecado. Assim nós oramos e assim nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Para quem